Olá, estamos de volta com a agenda do Vale Europeu. Agora a gente vai conversar com o Alex Winter, que está trazendo uma proposta diferente aqui para Santa Catarina. Ele é ilustrador de histórias em quadrinhos e está trazendo uma proposta que é histórias em quadrinhos como ferramenta de ensino. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, Gisele. Obrigado pela oportunidade aqui no seu programa de novo. Eu que agradeço. É sempre um prazer ter você aqui. Já participou do nosso programa uma vez e agora volta aí com uma novidade, né, Alex? Bom, até para quem não te conhece em casa, Alex, não pôde ver o programa que a gente fez exclusivo com você para contar um pouquinho da tua profissão. Conta o que você faz, qual é a tua profissão, um pouquinho da história em quadrinhos. Eu trabalho desde 2013 com desenvolvimento de revista em quadrinho, né, com foco voltado aqui para a cultura da nossa região. Então, durante esses 8 anos, já desenvolvi trabalhos como História do Blumenau, História do nosso museu, Historinha da Oktober, né, e sempre voltado para o foco desse resgate cultural, né, que a gente tem várias leis de incentivo no Estado e até brasileiro que nos ajuda a estar mostrando esse tipo de trabalho, né. Então, eu achei algo pertinente estar mostrando isso para a cidade e uma oportunidade para mim estar mostrando também o meu trabalho como ilustrador. Sim. Então, desde 2013, você aí nessa jornada contando histórias através dos quadrinhos, né? Bom, história em quadrinhos como ferramenta de ensino para usar nas escolas. Como é que surgiu essa ideia? É uma inovação aqui para Santa Catarina? Olha, é inovação para Santa Catarina. Até a nível de Brasil, assim, tem poucas pessoas que estão começando a criar conscientização, né? Que os quadrinhos são benéficos para ser utilizado como ferramenta didática em sala de aula. E assim, eu tenho bastante leitura didática da linguagem dos quadrinhos, como utilizar. Então eu pensei, vamos estar utilizando isso para mostrar essa linguagem, essa comunicação, como é que pode ser utilizado dentro de sala de aula, né? Em São Paulo tem o jornalista e professor Paulo Ramos, né? Até parte da minha pesquisa, da minha aula baseada nos livros dele, que é Quadrinhos da Educação também, tem vários livros. Eles têm um núcleo de estudos, né, em São Paulo. Então ele tem dado várias palestras, né, em colégio e tal, mas está se começando agora isso. Então é importante estar mostrando para os professores aqui de Santa Catarina como utilizar essa linguagem, né? Tem vários recursos. Então é super pertinente agora que o governo federal, cada ano ele está comprando mais revistas em quadrinhos. Está um programa Biblioteca na Escola desde 2007, está adquirindo cada vez mais todo ano, né? Então assim, tem que ser utilizado. E os professores eles têm que estar a par, né, dessa linguagem, os recursos que eles podem estar utilizando. E vendo isso, Alex, você percebe que há uma mudança na ideia que se faz dos quadrinhos, porque até pouco tempo a gente ouvia falar deles como não muito positivo, né? Tinha uma nuvem negra, digamos assim. Hoje já é um outro olhar. É um outro olhar, né? Desde a década de 50 tinha muito preconceito, foram 30 anos prejudicando esse tipo de leitura, né? Que era leitura boba, levava a delinquência juvenil, né? Livro era sério. Então, assim, hoje em dia já se caiu por terra, né? Então, desde 1990 tem surgido cada vez mais obras literárias adaptadas para quadrinho, né? Nos vestibulares está sendo utilizado já há um bom tempo, né? Os quadrinhos como referência, né? Sim, no vestibular. Então, assim, já não temos aquele preconceito, está vindo com tudo, né? De uns 5 anos para cá, o mercado está super aquecido e as editoras também estão prestando bastante atenção nesse nicho que está se abrindo, que é a oportunidade tanto para artistas, educadores e comunicadores também, né? Que estão utilizando também cada vez mais a ferramenta. Certo. E a gente, sempre que a gente ouve falar em histórias em quadrinhos, a gente lembra dos super-heróis, Turma da Mônica, Disney, né? Em que momento começou a se usar essa ferramenta para contar história? Você fez aí o Chopin, né? Aqui dos índios da região, também fez os outras histórias em quadrinhos baseadas nas histórias da cidade, enfim, contando história mesmo, né? Em que momento ele passou a ser usado para contar as histórias? Olha, na verdade não é uma coisa nova. Na verdade, esse tipo de história, de resgate das histórias, isso já é bem antigo. Até dessa época do preconceito, foi uma maneira de alguns editores
né, abrir esse caminho, mostrando que tem obra bem antiga da editora Ebal, que era sobre o Guarani, Jorge Amado. Então, assim, era uma maneira deles mostrar, não, quadrinhos é educativo, de mostrar figuras políticas, figuras religiosas, estuda material histórico, quem pesquisar na internet vai ver. Então, só que agora, assim, com o grande incentivo das leis, né, e uma maneira também de artistas regionais e jornalistas estar mostrando seu trabalho, é um trabalho do Spaca, ele é um jornalista, lutador de charge, e ele começou a fazer esses comic books, né, como esse aqui, o Santo e os Pais da Aviação, que é a biografia de Santos Dumont, em quadrinhos. Então essa aqui, na minha opinião, eu tenho um acervo de uns 200, 300 livros desse em casa, esse aqui é um dos meus favoritos. Pela a pesquisa que ele fez, o visual do livro, então tá muito bem retratada a vida dele. Então assim, e a gratificação dele foi que o governo federal comprou o livro dele também, né? Para estar distribuindo nas escolas, né, públicas de todo o Brasil. Porque isso é um trabalho imenso. Pesquisa de informações, a ilustração, claro, depende também, né, se você não usa qualquer risco. Tem fundamento, cada linha que se coloca ali. Trabalhar com super-heróis no Brasil é difícil, é complicado, né? Então esse é um nicho que os americanos conseguiram vender, né, desde a década de 40, né, eles tinham o grupo Syndicate, que conseguiu cuidar dos direitos autorais e fazer a distribuição. No Brasil a gente sempre teve esse problema, né, da distribuição, organização. Então o Maurício de Souza conseguiu, né, emplacar com a turminha dele, já há muito tempo, mas o nicho realmente que está se abrindo é a adaptação literária, né, e um pouco de romance, ficção. Isso é que está se abrindo agora, esse mercado. E esse curso, então, que você está fazendo, é uma promoção também do Instituto Catarinense de Pós-Graduação. Sim, é eles que abriram esse espaço para um curso especial, né, de 4 dias. Vai ser realizado dia 18, 25 de abril, dia 2 e 9 de maio. Então, 4 segunda-feiras, né? Então é um curso especial, né, aberto, né, editores, jornalistas publicitários e principalmente para educadores, que é mais voltado para a educação, né? Mas nós estamos focando um pouco em comunicação também. Só lembra qual dia 18 de abril? 18, 25, 2 e 9. As últimas segundas e as primeiras segundas de maio. Não é de 18 a 25, é no 18, noite e 4 segunda-feira. 16 horas de curso. Ah, tá. 16 horas de curso, então. E qual é o objetivo desse curso? O objetivo é mostrar a linguagem e os recursos que as HQs, o que elas representam, né? E de que forma educadores e comunicadores podem estar utilizando isso no seu trabalho, né? Para facilitar o ensino. Tanto que a gente sabe que ler uma revista em quadrinhos, ler um livro, a revista em quadrinhos, pela linguagem dela, visual e textual, ela te grava mais, ela te chama mais a atenção. Isso até que a gente estava comentando. Por que ela se torna interessante por isso? Mas por que ao ver uma história em quadrinhos, a gente grava com tanta facilidade? Você lê um livro, você lembra, tudo bem. Agora, se você vê uma história em quadrinhos, eu lembro de histórias em quadrinhos que eu lia na infância e lembro dos desenhos, lembro das falas. Por que essa força? É uma característica do ser humano, né? Nós somos mais visuais. Você vai lembrar muito mais de fotografia do que um texto que você leu, e assim com os quadrinhos. Mas que tem as duas vertentes, né? Tanto o texto como a imagem junto, que vai formar comunicação na tua cabeça. Por isso que eu considero uma ferramenta de comunicação de massa super importante. Utilizo no meu trabalho como publicitário, sempre que eu posso. Eu sei que dá retorno. A gente vê já pelo cartaz que foi usado, né? O cartaz ali está mostrando a imagem, né? O cartaz ele foi focado nisso, ele foi planejado para isso. Para chamar a atenção tanto nas cores como no visual. E o design gráfico dele também, né? Utilizando os recortes dos quadros. Sim, tudo bem. Tudo é comunicação. Comunicação por um ensino, né? Certo. E me diga uma coisa, onde vai acontecer o curso? O curso vai acontecer no Grupo Unicel, na Selva de Blumenau, no ICPG. Né? ICPG. Aqui de Blumenau, na Selva. E como é que vai funcionar para fazer inscrição? Pode entrar em contato direto com eles no site, né? icpg.com.br.
E daí eles já informam, né, sobre matrícula, endereço, tudo certinho. Ah, tá. Cursos também eles vão falar nesse contato, Claro, quais sim. são as informações. Certo, certo. E quem é que pode participar do curso? O curso é aberto. Para quem quiser. Para quem quiser. O foco são educadores. O foco é educadores, comunicadores, né, até editoras também, quiser estar participando. Mas assim, quem tiver interesse, né, gostar do gênero, muita gente pode gostar, sempre ficar apaixonado de quadrinhos e tal, quer conhecer um pouco mais. Está aberto também, vai ser gostoso o curso, ele tem 6 módulos, né, vou estar apresentando essa história dos quadrinhos, né, classificação dos quadrinhos, que é sobre autores, editoras, os estilos que eles utilizam, que chamam a atenção, a linguagem dos quadrinhos, como o formato dos quadros, balões, escrita, desenho, perspectiva, né, toda essa parte operacional. E o outro módulo, quadrinhos na educação, vou estar falando, né, um pouco de como utilizar na história, geografia, nas artes, as matérias, esse tipo de exercício que pode ser aplicado, né, você olhando uma revista que nem essa daqui do Alienista, né, saber identificar, né, o que foi utilizado, a luz e sombra, por que foi utilizado esse tipo de quadro, enquadramento cinematográfico, né, utilizado pincel, aquarela, por que foi utilizado esse estilo, né? Fora também contextualização de geografia, o espaço em que eles estão, história, né, em que época que era, então assim dá para abordar muita coisa. Fiquei curiosa agora, como é que é feito cada desenho? Você usa lápis, aquarela, quais os recursos? Geralmente quadrinhos ele é feito sempre a lápis, uma folha 3, né, e daí o artista pode optar, né, fazer a finalização, que é o contorno, ou faz com pincel, ou pena, ou eu utilizo caneta descartável nanquim. Eu tenho certa dificuldade com a pena, então pincel eu me viro, mas eu sou um profissional da caneta descartável, né. E depois ele faz a coroa digitalmente, ou que no caso passou uma aquarela, né. Tá certo. Bom, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco falando mais sobre o curso de Histórias em Quadrinhos como ferramenta de ensino. Fica aí que a gente já volta para o próximo bloco aqui com Alex Winter.